Olá pessoal, meu nome é Camila Machado, sou médica veterinária com especialização em reprodução equina e eu estou aqui para responder algumas perguntas, que vocês me enviaram aí via Instagram, inaugurando aí o nosso primeiro vídeo aí oficial do canal. Pessoal, eu recebi bastante perguntas e eu selecionei algumas aqui para estar respondendo para vocês. Como eu falei lá no Instagram, as perguntas são mais mesmo voltadas para a área, voltada pelo meu início de carreira, meu início da profissão, como médica veterinária de reprodução. Começando aqui com a primeira pergunta. Na verdade, essa pergunta ela se repetiu muitas vezes, teve muitas perguntas repetidas, e essa é uma delas. Sendo mulher, qual a maior dificuldade que você enfrenta trabalhando a campo? Pessoal, na verdade, falando para vocês com bastante sinceridade, eu não tenho enfrentado muito preconceito, por ser mulher, por trabalhar a campo. Eu sempre falo nas palestras que eu dou, quando eu converso com algum aluno de algum curso meu, que o proprietário ele quer resultado, então, independente se for homem, se for mulher, o que eu vejo, o que eu às vezes já presenciei, já passei preconceito é de funcionário de aras, são os peões das fazendas, são os funcionários. Não são todos, óbvio, mas já presenciei um ou outro aí que a hora que chega a mulher já fica meio assim. Mas com o tempo isso aí vai acabando, porque o que importa, pessoal, é a gente saber o que a gente está fazendo, e não só porque a gente é homem, só porque é mulher, só porque às vezes você chega arrumada. Já senti um certo preconceito de funcionário de aras, às vezes olhar atravessar, talvez a gente chegue um pouquinho mais arrumadinha. E às vezes eles têm mania de achar que a gente tem que andar toda suja, bagunçada. Já aconteceu isso. E eu costumo falar principalmente o primeiro aras, O primeiro aras a gente chega mais arrumadinha. Chega no último aras a gente já tá igual uma bruxinha. Só que eu já vi preconceito sobre isso. Mas isso não me interessa, não me importa nem um pouco. Porque o que interessa é entregar resultado para o cliente, e saber o que o cliente pensa aí ao nosso respeito. Recebi também uma pergunta perguntando aí qual matéria da faculdade é importante para quem deseja especializar na reprodução. Pessoal, eu vou falar com bastante sinceridade, cada faculdade tem uma grade, de matéria, de disciplina. A minha faculdade não teve praticamente nada de reprodução de equino. Eu tive uma matéria que era reprodução animal, porém falava de vários animais, o que menos falava era equino. Então não pense que você fazendo faculdade vai se especializar na reprodução equina, porque não vai. Equino é uma área, eu acho que é uma área muito seletiva, e para você trabalhar e entrar nessa parte aí do equino, a gente tem que procurar curso fora, principalmente na área da reprodução. E pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas as pessoas com quem eu converso de outras faculdades de fora também me falam isso, que na faculdade deles não tem quase que nada de reprodução equina. Mas toda a faculdade é importante, todas as disciplinas, ou a maioria das disciplinas com certeza vai ser importante para você poder atualizar, para você poder atuar na área, como por exemplo farmacologia, a gente precisa saber a parte toda farmacológica, fisiologia. Então são disciplinas aí super importantes para você poder associar depois na reprodução equina. Outra pergunta aqui: você sempre quis ser médica veterinária? Eu tinha essa vontade quando eu era criança, por sempre gostar e ter uma afinidade muito grande com os animais, porém eu fiz outras faculdades, pedagogia, comecei a fazer direito também, gostava muito também dessa área. Aí depois de muito tempo é que eu fui fazer a veterinária, que eu fui entrar e realmente ingressar
aí na carreira de médica veterinária. Eu recebo muito essa pergunta aqui também, quais as dificuldades que enfrentou no início da carreira. Eu acho que a dificuldade a gente enfrenta, na verdade não é muito assim, dificuldade, é mais medo mesmo. Medo de estar fazendo a escolha errada, medo de não ter mercado, né? Muitas pessoas muitos alunos têm esse certo medo, mas no final das contas eu fui ver, né, que esse medo ele faz parte, porém quem fica sem trabalho é quem não está muito capacitado, né, para poder atuar em tal área. Eu acho que quando você tem um foco, quando você corre atrás, dificilmente a gente fica sem trabalho, porque mercado tem, né? O que falta talvez são profissionais capacitados para determinadas áreas. Conte sobre a sua trajetória na veterinária, desde a faculdade até hoje. Pessoal, isso aí daria um vídeo, né, só falando sobre isso, mas não tem muito segredo. Eu comecei na medicina veterinária, logo no meu segundo período eu já entrei para os estágios. Eu acho que estágio é extremamente importante, e não foi estágio de reprodução não, foi manejão mesmo de aras, limpar a baia, coxo, passar o trato, né, tudo isso aí. Então foi extremamente importante para mim, sou muito grata ao Aras que me cedeu esse estágio, e é extremamente importante, né? Eu vejo muitos estagiários querer estagiar na área da reprodução e querer palpar égua, fazer uma inseminação, aprender, né? Mas a primeira coisa que todo estudante que quer ingressar nessa área de cavalo tem que aprender, a primeira coisa, na minha opinião, é manejo. Você tem que aprender o manejo do cavalo, limpar uma baia, limpar um coxo, passar o trato, saber o que o cavalo precisa para alimentar, e o manejo de nós com os cavalos, né? Para evitar um coice, para evitar uma mordida, para evitar um acidente com a gente, com o animal. Então, o manejo em si, ele é mais importante do que qualquer outra área, qualquer outra parte, né? Antes de começar a mexer necessariamente com a reprodução. Aqui tem outra pergunta. Como foi sua experiência no campo assim que saiu da faculdade? E se eu tive alguma dificuldade? Na verdade, graças a Deus, eu não enfrentei dificuldade assim no meu início de carreira. Por quê? Porque como eu fazia estágio desde o meu segundo período, eu tive muitos contatos com aras, com criadores. No meu quarto período, eu comecei a fazer os cursos da reprodução. Então, eu fiz muito curso de reprodução equina, palpação, inseminação, fiz toda a parte de andrologia, fiz transferência de embriões. Eu participei de muitos congressos, simpósios. Então, na minha cabeça, eu já ia formando, né, já ia me formando como médica veterinária de reprodução. Então, quando eu formei, eu já tinha os meus clientes ali que eu ia começar a atender. Então, não tive problema nenhum com isso, graças a Deus. E comecei também a minha especialização no último ano da faculdade. Então, eu saí da faculdade, passou pouco tempo, eu já estava ali me especializada também na área. Uma outra perguntinha aqui, se eu tive bolsa ou não, se foi difícil entrar com nota muito alta. Na verdade, as minhas notas nunca foram muito altas, não tive bolsa, paguei, mas a maioria dos meus colegas teve o FIES. Então, acredito que isso também, né, não sei se hoje ainda mas era uma oportunidade muito boa, né, para quem não tinha muita condição assim a poder fazer o curso. Perguntando aqui se eu já realizei muitos estágios antes de me formar. Na verdade, eu fiz poucos estágios, porém sempre fiz estágios. É que os meus estágios, eles eram muito duradouros, né? O meu primeiro estágio foi nesse Aras,
que eu falei para vocês, que era mais manejo. Eu fiquei lá durante 3 meses. Aí depois entrou, aí eu parei, eu entrei de férias e voltei para lá depois. Depois fiquei mais 5 meses fazendo o que eu fazia, né? Que era o manejão do aras. Depois eu fiz um estágio num aras, numa cidade vizinha à minha. Esse estágio ele me custou um pouco em dinheiro, porque dava em torno aí de 50 quilômetros ida e volta, e eu tinha que ir para lá quase que todos os dias, né? E ficava um pouco caro o combustível, mas como lá era o único lugar que eu via a oportunidade de aprender sobre reprodução, eu paguei, né, para ver, né, como se diz. Mas foi um estágio assim muito importante na minha vida, na minha carreira. Aprendi bastante coisa e no final veterinária já estava deixando eu fazer muitas coisas. Então eu tive muito contato com outros criadores também. E lá eu fiquei durante alguns anos, na verdade. Então, quando eu formei, tanto que quando eu formei, eu fui convidada para fazer a estação de monta lá, fiz 2 ou 3 estações de monta nesse aras. Então, assim, eu fiz em poucos lugares, porém sempre fiz estágio, eu não ficava parada. Em que momento você se sentiu segura para trabalhar sozinha na reprodução? Desde o primeiro dia que eu me formei, porque como eu falei para vocês, eu já estava com um pouco de experiência, né? Trabalhei, fiz muitos estágios, depois trabalhei com veterinário desse aras, que eu fiz a estação de monta lá depois que eu formei. Então eu já estava um pouco mais segura aí para poder realizar os procedimentos. Tem muita pergunta repetida. Onde fiz minha pós-graduação, por que escolhi o lugar e o que te motivou a seguir essa área? Eu fiz a minha especialização com IBVET, na turma de Belo Horizonte. Então eu saí aqui da minha cidade, que é Patos de Minas, pegava o ônibus da meia-noite, chegava lá às 6 horas da manhã e já ia para a sala de aula. A aula primeiro começava 8, depois passou a começar 9. Então eu tinha que ficar lá esperando para começar. Foi assim durante quase 2 anos. Eu escolhi por ser considerada a melhor pós-graduação que tem aqui no Brasil, e realmente os professores são bem capacitados, são excelentes. O material que eles fornecem também é de altíssima qualidade, e com toda certeza eu indico aí para os veterinários, né, e estudantes de veterinária que querem trabalhar com reprodução equina. Teve outras oportunidades além da área da reprodução depois que se formou? Não, na verdade eu sempre atendi um pouco clínica, né? Eu clinicava muito no meu início, porém eu comecei a pegar muitos aras para trabalhar e não tive mais tempo de clinicar. Então hoje eu já não mexo mais com a parte clínica. Eu acredito que a gente só é boa naquilo que a gente faz com frequência. Então, como eu já saí aí um pouco do mercado e da clínica, acredito que muita coisa tenha se atualizado, né? Eu não vou dar a minha cara a tapa aí para poder tentar clinicar. Eu faço uma coisa ou outra, provavelmente um atendimento inicial, né, até um veterinário especializado chegar, mas a minha área mesmo é reprodução. E a trabalhar em outras áreas com outras espécies, por exemplo, não tive oportunidade, nem fui atrás de oportunidade. Porque na verdade eu decidi mexer com cavalo no meu 3º período, e daí por diante eu já sabia o que eu queria fazer. Durante a graduação, você sempre conseguiu estágio na área de reprodução? Foi o que eu falei, na área de reprodução eu tive um estágio só, que foi com esse veterinário nessa fazenda, e o outro estágio que eu tive, os outros eram mais manejo mesmo. Qual a maior dificuldade você encontrou no início para fazer cursos e estágio? Na verdade, dificuldade,
eu lembro o meu primeiro curso de palpação, eu fiquei muito frustrada, porque eu fui fazer um curso de palpação, e palpação, quem faz, quem sabe, sabe que não é da noite para o dia, né? Então exige prática, exige experiência. E aí eu vi os veterinários todos lá pegando folículo, ovário, útero, e eu colocava a mão lá e não pegava nada. Eu queria chorar ali na hora, eu achei que eu não ia dar conta. Mas depois eu vi aí que realmente isso é prática, depois de muita, né, prática, que a gente tem aí uma certa habilidade. E para fazer estágio eu não encontrei muita dificuldade não, porque eu ficava muito tempo nos meus estágios. Pode me ajudar ou dar uma luz de como faço para ingressar nessa área? Pessoal, a área da reprodução equina é uma área muito fechada, né? Na verdade, o cavalo, né? A área equina é uma parte mais fechada, é uma parte mais seletiva. E o conselho que eu tenho para dar, a dica que eu tenho para dar é se especializar, seja em cursos, congressos, especialização, estágio. Então, quanto mais vivência vocês tiverem com aquela área, né, com a área da reprodução, mais o mercado vai estar fácil para vocês. Então, a primeira coisa são os cursos, né? Eu fiz muitos cursos. A primeira coisa são os cursos, porque também não adianta ficar entrar numa especialização direto sem ter prática. Não adianta sair da faculdade e entrar na pós sem saber palpar uma égua, né? Por melhor que seja a pós, ela não vai te oferecer tanto assim, porque ali é uma especialização do que você realmente já faz, né? Então, faça curso de palpação, de inseminação, de transferência de embrião. Não esqueça dos garanhões. A gente trabalha com muitos garanhões, problemas, e a gente precisa resolver e precisa ter resultado com esses garanhões, problemas. Então, a minha dica é essa. Camila, sou veterinário residente em clínica e cirurgia e tenho interesse em entrar na área da reprodução. Então é isso, é começar desde do zero, né? Porque clínica e cirurgia é totalmente diferente, né, da área da reprodução. Tanto que existe especialização para clínica e cirurgia e existe especialização para reprodução. Qual foi o seu investimento inicial na área? A área da reprodução equina é uma das áreas que mais gasta em questão de aparelho, material, né, e conhecimento, acredito eu, né, porque a especialização é cara, os cursos são caros, os congressos, mas precisa, né, gente? Então, o material, se não for, é uma das áreas da veterinária, da parte equina, eu acho que mais gasta, porque tem muita coisa para comprar. Mas a primeira coisa que eu comprei foi o ultrassom, os materiais para poder estar inseminando, e também material de coleta de sêmen, avaliação de sêmen. Então aí eu já comecei com ultrassom, depois com microscópio, materiais de inseminação, depois eu fui para a parte de material de transferência de embrião. Tem os materiais de manipulação de sêmen, de congelamento de sêmen, então são muitos materiais. Já tem alguns anos que eu trabalho com reprodução e até hoje eu não comprei tudo, né? Cada ano eu ainda compro alguma coisa diferente aí. Eu incentivo a começar pelo básico, né? Começar pelo ultrassom, por exemplo. O básico, assim, é caro, mas a gente pode começar com ultrassom mais barato. Meu primeiro ultrassom que eu tive, eu paguei na época R$5.000. Eu comprei um ultrassom de uma marca mais simples e usado. Tem muita pergunta repetida. O que eu acho sobre os cursos de inseminação nos Estados Unidos? Eu não sei, eu nunca fiz um curso de reprodução nos Estados Unidos. Eu tenho muita vontade de fazer um estágio, uma residência, alguma coisa assim, para poder acompanhar e saber as técnicas que eles usam lá. Eu sei algumas, né, que colegas foram e me contam.
Porém, curso, sair daqui para fazer um curso de inseminação nos Estados Unidos, eu acho desnecessário, porque é melhor fazer um curso aqui mesmo, né? Se você vai trabalhar aqui mesmo, eu acho que não tem muita necessidade de ir para lá para fazer um curso de inseminação. Se puder, fale um pouco sobre inseminação de éguas com sêmen de jumento. Aqui na minha região tem muito, eu trabalho com bastante éguas que são inseminadas de jumento. Pessoal que gosta bastante do muar, né? Muar, fabricação aí de burro e mula. Então dá muito certo. O jumento ele tem algumas peculiaridades, né? Na hora da coleta, na hora da monta natural, mas nada que interfira aí no resultado. A gente consegue ter um bom resultado. Qual que é o processo para conseguir um estágio comigo, se tem seleção? Na verdade, eu faço uma pequena entrevista com o aluno. O processo é quando é simples, eu aviso, né, que eu estou precisando de estagiário, e aí eu pego o nome e o contato e seleciono. Eu estou com 2 estagiárias hoje e, por enquanto, ainda não estou precisando. Acredito que daqui uns meses, acredito que na próxima estação eu vou estar precisando. Você já entrou na faculdade sabendo que queria atuar na área da reprodução equina? Não, na verdade, eu entrei na faculdade para atuar com pequenos animais. Eu sempre fui envolvida com esses cães de rua, cães abandonados, essas ONGs, e eu entrei na faculdade justamente para cuidar, para abrir uma clínica e pegar parte do meu tempo e cuidar desses animais de ruas, dessas ONGs. Só que por gostar demais, eu vi que eu não levo jeito para isso. Então, eu sofria muito quando eu fazia alguma aula no hospital veterinário da faculdade. Eu sofria muito com esses animais que ficavam internados e eu comecei a levar aquilo ali para minha vida. Então eu vi que eu não seria uma boa profissional para pequenos animais por gostar demais e sofrer demais com esses animais enfermos aí. Então no terceiro período eu comecei a trabalhar, a ver a rotina aí da reprodução. Me apaixonei, sempre gostei de cavalo e aí juntei o útil, né, com o agradável. Com quantos anos posso fazer seu curso? Na verdade, meu curso não tem idade, mas sim ser estudante, né, de medicina veterinária. Dá uma dica para quem está começando na área. Pessoal, a dica que eu dou foi o que eu falei antes, né? Buscar se atualizar cada vez mais, fazer bastante curso, visitar os congressos. Agora está um pouco fechado, né, para congresso, mas existem bastante congresso, aulas online aí, muitas lives, né, que nós tivemos aí durante essa pandemia. Uma coisa que eu faço às vezes tem uma live de algum determinado assunto que é importante e eu não tenho tempo às vezes para assistir, eu deixo meu celular gravando e aí depois eu assisto, mas é sempre bom a gente estar atualizando aí. Se eu demorei para escolher minha especialização, na verdade eu comecei a gostar do meu terceiro período e do terceiro período em diante eu já sabia que eu queria mexer com reprodução equina, né? A partir daí eu já comecei a procurar os cursos para poder fazer. Como faz para participar de um dos seus cursos? Meus cursos, pessoal, eles têm online e tem presencial. No meu Instagram aí, no Linktree, tem o link do meu site também, e lá você consegue comprar os cursos online e também entrar em contato comigo para a gente poder estar agendando os cursos presenciais. Eu forneço os cursos tanto em turma quanto particular. Pessoal, vou finalizando o vídeo aqui. Aqui vai começar a chover e tem muita pergunta repetida e tem pergunta demais. Só que eu não posso responder todas porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai perder a graça, né? Nem vocês vão querer assistir. Então quero agradecer a todos que participaram do vídeo, que mandaram as perguntas. Se alguém tiver mandado uma pergunta que eu não respondi, pode me chamar no direct
que eu respondo depois aí no particular, tá? É só para o vídeo não ficar muito extenso. Obrigada a todos vocês que participaram. Quem gostou do vídeo, dá um like aí para ajudar nós aí no canal do YouTube. E comente também se vocês gostaram desse vídeo. Conforme for, eu vou começar a produzir mais conteúdos aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo e fica com Deus. E muita boa sorte a todos vocês que querem ingressar na área da reprodução. Um grande abraço.